Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de ira, codependência, rejeição. Boa noite, meu nome é Stephanie. Nasci em um lar desestruturado. Carreguei durante anos o peso de ter 2 certidões, uma sem o nome do meu pai e a outra que ele me registrou. Foi por poucos meses, mas eu me perguntava por que ele não foi com a minha mãe me registrar. Por uns anos eles viveram juntos, mas morei mais com meus avós maternos e a minha mãe também. Presenciei muitas brigas da minha mãe com a minha avó, inclusive as agressões físicas. Devido a minha mãe ter engravidado aos 16 anos, cresci escutando o quanto meus avós eram decepcionados com ela. Meu avô me falava que tinha um caderno anotado com tudo que ela fez de ruim. Nunca vi minha avó dar amor a ela, e sempre ela reclamava de tudo. Além disso, era notável a preferência pelos meus tios. Meu pai me assumiu porque, numa visita, meu avô o proibiu e disse: se você quer vê-la, tem que registrar. Fora isso, ela não é sua filha. E assim foi que eu recebi o reconhecimento de filha dele. Lembro da gente na casa dele com os meus avós paternos. Não gostava do jeito dele, das brincadeiras. Lembro de estarmos na praia e ver algumas fotos, e eu estava sempre chorando. E eu perguntei para minha mãe, por que eu sempre estou chorando nas fotos? E ela me contou que meu pai me beliscava, porque ele dizia que eu era linda chorando. Na cabeça da minha criança, aquele que tinha que me amar me fazia chorar, e eu tinha medo do meu pai. Minha mãe era 10 anos mais jovem que ele na época, ela com 16 e ele com 26. Ficaram juntos até meus 7 anos, eu acho. Não tenho muita recordação dos dois juntos. Meu pai era muito bonito, era o terror da cidade, fazia juízo à fama dele. E um certo dia eu lembro da minha mãe recebendo uma ligação de telefone e ela foi ao encontro dele, pegou meu pai com outra. Ao voltar, ela se trancou no quarto e quebrou tudo, e rasgou tudo que havia nos dados, inclusive foto, roupa, tudo. Naquele momento, ele se tornou um monstro para mim. Nunca vi tamanha tristeza. Meus pais estavam separados e eu detestava passar o domingo com ele. Eu não me sentia filha. Sempre me senti um peixe fora d'água. Minha mãe era de família muito simples e meu pai de família muito rica. Dentro de mim já crescia um sentimento de rejeição. Continuava morando com os meus avós e a minha mãe, mas toda a frustração passou para cima de mim, pois meus avós e tios não queriam que repetisse o que minha mãe tinha feito, engravidar aos 16 anos. Lembro, na adolescência, eu conversando com um amigo, meu avô passou, só dele ver eu conversando com a pessoa, ele surtou e jogou a bicicleta em cima do carro dele. Nesse ambiente conturbado, fui crescendo, tendo que me defender o tempo todo, não podendo errar, e fui aprendendo a ser crítica demais. Fui crescendo e fui ficando brava, mandona, escutava sempre minha mãe dizer que eu era grossa. Na verdade, eu magoava todo mundo antes de ser magoada, forte por fora, mas frágil por dentro. Adorava entrar num rolo. As pessoas tinham medo de mim, eu era defensora dos outros na escola, porque resolver o problema do outro era sempre mais fácil do que resolver o meu próprio. Na época, minha família materna eram todos católicos, meus avós paternos eram da Umbanda. Inclusive, vi várias vezes minha avó receber um santo, como eles falavam, e mudar de voz e tudo. Hoje eu sei que eram demônios. Optei pelo catolicismo naquela época e ia à missa aos domingos, mas a minha relação com Deus era a mesma relação que eu tinha com meu pai, pois Deus para mim não era amoroso. A parte masculina da minha família, da parte do meu pai, foi sempre deturpada. Avô rude, tio machistas, irmão homossexual, pai ausente. Eu sempre pensava que todo homem não valia nada. Na verdade, hoje eu entendo que, devido às minhas escolhas e à falta de orientação na minha infância e adolescência, e por muito exemplo ruim, fui me tornando uma pessoa bipolar. Em um segundo, eu ia do amor à raiva. Minha mãe reclamava demais do meu pai, meio que até inconsciente, mas a criança dentro de mim só ia absorvendo, tanto que pintei uma imagem que ele não era bom. Na época de faculdade, comecei a sair para a balada, aquele mundo se tornou o meu mundo, e usufruí dele de todas as maneiras possíveis. Existia um buraco dentro de mim. De alguma forma, eu fui preenchendo. E não foi com a melhor opção, que era Jesus. Foi, sim, com muitas festas, muita bebida, muita droga, muitas festas raves. E uma dessas baladas, eu conheci meu marido. Vi nele tudo que eu não via nos homens da minha família. Gentil, amoroso, cuidador, educado. Entrei de cabeça nesse relacionamento. E aí saímos e fazíamos tudo juntos. Ele, por ser 10 anos mais velho que eu, queria ser pai e me pediu para que engravidássemos. E eu topei.
Mas falei para ele: nós nunca vamos nos separar, pois não quero que nosso filho sinta a dor que eu senti. Assim que engravidei, ele me trouxe para morar na casa dele, juntamente com a minha sogra, que era evangélica. E aí começou a minha transformação. Ela começou a falar de Jesus, me fez um convite, me trouxe à igreja e logo me apaixonei. Falava para o meu marido: não sei o que acontece nessa igreja, eu vou ali e só choro. E ali já era o Espírito Santo me tocando. Porém, eu estava com um pé no mundo e um pé aqui, pois meu marido era DJ e não queria saber de vir à igreja e já chegava domingo de manhã pós-festas. Na verdade, eu também gostava de ir com ele, mas também amava quando chegava à igreja. Porém, ainda mantinha aquele jeitinho de ser, bocuda, falava o que pensava, doa quem doer, irritada, irada. E se algo não saísse do meu jeito, pronto, acabava o mundo. E nunca consegui esconder, porque o meu rosto me entrega. Se eu não gosto, meu olhar fala, minha boca fala. E o que eu mais queria fazer era ferir as pessoas com palavras. Com isso, tive muitas discussões em todos os ambientes que eu estava, pois a minha verdade tinha que prevalecer. O perfeccionismo só piorava o meu jeito, pois não podia errar. Todos estavam de olho em mim, isso na minha cabeça. Se eu não fosse amiga perfeita, iriam me rejeitar. Mas se eu não posso rejeitar, então eu tenho que ceder. Com isso, comecei a manipular. O jeitinho que eu dava, nem eu sei como eu dava. Porém, um dia, no trabalho, batendo de frente com a minha chefe, fui embora de casa chorando na Dutra, andando pelo acostamento, porque estava tudo parado, fazendo as minhas leis. Cheguei em casa e falei para o meu marido: você tem duas opções, ou me leva para o hospital, tomar um sossega-leão, ou me leva para a igreja. E pela graça de Deus, ele me trouxe para a igreja, e era o CR na época. Chegamos no primeiro dia, sem entender o que estava acontecendo, mas decidimos ficar e ir para os grupos. Fui parar no grupo de ira e me tratei naquele ano. Depois, fiquei 2 anos na codependência e, por fim, descobri que o que me levava a esses sentimentos era a rejeição. O mais importante foi que meu marido e eu decidimos nos tratar juntos. Na época, era dividido em grupo de codependência impositiva e anulativa. E no meu grupo tinha uma anulativa, que gostava daquele grupo e ficava. Quando eu escutava ela falar do marido dela, eu me via nele, eu me identificava, eu falava: nossa, eu sou igual ao seu marido. E quando ela falava do sofrimento dela, eu via o que eu estava causando no meu marido. Assim iniciou a minha cura. Sei que foi de Deus ter ela ali. Vi o quão dura eu era, o quanto eu não deixava ele escolher nada, o quanto as minhas palavras matavam, o quanto a minha ira explodia em cima dele. Lembro que o processo de cura, optei por escutá-lo. E quando ele disse o primeiro não para mim, quase infartei. Mas sobrevivi, o que não era tão ruim. E fui deixando ele ser o homem de casa, o sacerdote, e foi ficando tudo mais leve. Fui gostando de parar de levar o mundo nas costas, e fui percebendo que eu podia ser calma, controlada, que eu não tinha que dar meu conselho gospel, mas e quem fazia era Jesus, e não eu. Percebi que Deus não havia me criado mal daquele jeito, que foi a vida que me tornou assim. O 30 Semanas foi a ferramenta mais linda que Deus trouxe nessa igreja. Eu me livrei de tantas dores, eu consegui me tornar uma pessoa melhor, escuto isso da boca de tantos familiares e amigos, e Deus permanece algumas pessoas da antiga vida, para comprovar a boa obra que Ele começou. E aquela famosa frase, nasceu assim, vai morrer assim, é mentira, porque eu sou fruto de transformação. Deus mudou meu jeito de ser, mudou minhas atitudes, até o meu caráter Deus mudou. Ou seja, aquele que crê e inicia o processo de transformação, acontece. Hoje, consigo ver que meu pai sempre foi bom para mim. Descobri quando fui escrever minhas memórias no retiro. E uma voluntária me perguntou: boas memórias? Eu disse: não, nenhuma. E ela orou e o Espírito Santo começou a me mostrar muitas coisas boas, que ele sempre me colocou em colégio particular, eu fazia balé, inglês, fiz faculdade, pós-graduação, comprei um terreno e ele sempre estava me ajudando. Pode ser só material? Pode, mas ele também tinha a opção de não pagar nada. E ele decidiu investir na filha dele, como todos os pais que amam seus filhos fazem, ou seja, ele me ama. Ali fui vendo pela ótica de Deus e não pela minha. Hoje, perdoei tanto meu pai que eu não sinto nenhuma mágoa. Parece que nunca aconteceu nada entre nós. Levo ele para passar todos os natais com a família, ele sempre que possível está com os meus filhos. O amor dos meus filhos com ele é lindo de ver. Esse ano, no aniversário dele, ele estava só. Convidei ele para ir para a célula, fiz uma festa para ele e hoje eu cuido dele com amor.
Meu casamento sempre foi bom, mas os anos estão se passando e está ficando cada vez melhor. Hoje me coloco no lugar do meu marido antes de falar qualquer coisa. Me pergunto se eu gostaria de ouvir isso, e logo vem a resposta do céu, e me controlo. Se estou irritada, espero passar para falar. Aprendi com os meus erros. Não sou perfeita. Às vezes eu caio, mas eu tenho não tenho mais dificuldade em pedir desculpa. Fui curada. Percebi algo neste ano que voltei a servir, e foi uma lição. Quanto mais ligado na videira, que é Jesus, menos eu tenho que me fazer percebida na amizade ou no trabalho. Estou sendo tão suprida por Jesus que eu não preciso agradar a todos. Sou muito mais sincera comigo mesmo, sem manipular situações. Aprendi em uma das lições atrás com a pastora Leila que eu posso dar a opção de alguém não gostar de mim. Isso sempre parecia algo improvável de acontecer. Sempre tive que ser aceita, mas já não necessito mais. A verdade é que meu Pai do céu me aceita e Ele vê as qualidades em que Ele me criou. Fazem 11 anos que estou nessa igreja linda. Minha família toda do Senhor. Servimos o tempo todo. Eu já fui líder do Ministério de Pilates, já servi na capelania, no 30 Semanas. Somos líderes de célula. Minha família e meus filhos servimos ao Senhor. Aqui é o lugar onde você pode dizer quem você é, mas é o lugar onde Deus vai te transformar a ser quem Ele desenhou. As mudanças são só para melhor. O maior desafio não é vir, é permanecer. Então tenha força e permaneça na videira, pois Ele te suprirá em tudo que você precisa. Os planos do Senhor são melhores que os nossos. O versículo da Bíblia que parecia impossível para mim, hoje eu creio e vivo ele a cada dia. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Hoje vejo Deus como um pai bom, generoso, que cuida de mim e da minha família, que me usa como instrumento nas mãos dele. Vivo por ele agora. Obrigado pelo silêncio.